E o pessoal que reforma a casa de aluguel, depois, sem combinar com o dono, quer descontar do aluguel daquele rolo. Acontece, Acontece. Isso é uma coisa que tem que ser No combinada. interior, né? então, meu Deus, o pau comia. Tem que combinar, né? Tem que Reforma a combinar, casa, verdade. depois não combina com o dono. Ah, não Aí o pode. dono fala, não, Eu não combinei não nada, foi né? ligado, nem gostei dessa cor. Nem gostei desse porcelanato que você pôs no chão aí, tá muito Nossa, duro. ai, que horror. Aí vai exagerando. Agora, Daniel, se um casal, né, se eles não conseguem ainda começar um financiamento, né, por onde que eles podem começar? Por poupar o seu dinheirinho ou investir em algo, né? Eles não conseguem agora, nesse instante, financiar nada. Mas o que eles fazem? Ele poupa ou ele investe? A poupança, né, poupar, se capitalizar é uma forma de investimento, né? A gente, na verdade, é uma das opções que a gente tem hoje para guardar dinheiro é a cadeia de poupança. Guardar dinheiro é sempre uma boa pedida, né? Quanto mais a gente conseguir capitalizar, juntar dinheiro, se preparar, com certeza, e é uma forma de investimento, então vale a pena. Se o casal não pode, por algum motivo, financiar nesse exato momento, né? Guardar o dinheiro é a melhor opção. Aí o investimento que ele vai fazer entre cadeia de poupança, um fundo, alguma coisa assim, aí é bom ele conversar com o gerente dele, ver o prazo que ele vai deixar esse dinheiro, o tempo que ele vai deixar, o risco que ele está disposto a correr, e aí o gerente vai indicar um bom investimento para ele, até que ele consiga startar o processo habitacional dele. Que legal. Mirela, você fez o projeto para a pessoa, ela fez lá o levantamento, o orçamento, os 3 orçamentos, tá lá, mas aí os gastos extras, se é extra não estava previsto. Mas assim, em linhas gerais, pela sua experiência, quais são frequentemente os gastos esses que aparecem na hora da construção, que a pessoa não estava contando, mas certamente por aquele material, por aquele setor de mão de obra, ele vai ter um gasto extra na construção que tem que ficar mais ou menos atento. Então, é muito importante estar atento ao período em que você vai começar a construir. Período de chuvas é um período muito complicado para se construir. Então, isso é um agravante. Muitas vezes você se programa para um tempo de obra e você acaba se perdendo nesse cronograma. Isso é muito importante, sobretudo se você estiver financiando o imóvel, porque você tem que cumprir aquele cronograma que foi apresentado para a Caixa. Então, a chuva, né, as condições climáticas são agravantes nessa questão dos imprevistos na construção. Uma outra questão é a condição do solo, né? Muitas vezes você tem um lençol freático muito superficial e quando você vai começar a parte da infraestrutura, das fundações, você encontra água. Nossa. Isso é muito comum. Se fosse na terra dela, estava bom, mas aqui para nós... Muitas vezes você tem que optar por um outro método, uma outra alternativa estrutural. E isso pode envolver custos, prazo. Então, em geral, na construção, são basicamente as questões climáticas, né, as condições climáticas, então, o período em que se escolhe começar a obra, essas chuvas que a gente tem tido assim, meio de repente, com incidência de vento, muitas vezes você está levantando a alvenaria ainda, não concretou os pilares, as vigas, de repente cai um temporal com vento, às vezes você pode perder uma alvenaria que você acabou de fazer. No geral, são basicamente esses imprevistos. Aí aquela coisa de atraso na entrega de material, então você acaba atrasando a mão de obra. É basicamente isso. Certo. E quando atrasa alguma coisa e está sendo financiado, quem que é responsável aí? Quem que vai arcar com esse prejuízo? Como é que funciona isso, Mirela? Então, se o proprietário, se o proprietário estiver fazendo sozinho a obra, né, ele não tiver com acompanhamento de nenhum responsável, ele vai acabar arcando, porque a Caixa, de fato, ou qualquer outro banco, eles não liberam o dinheiro após o atraso, né? Certo. E aí você precisa ver, no caso de ser ter um arquiteto administrando, acompanhando essa obra, é preciso analisar todas as variáveis, né? O que foi que atrasou esse material, essa entrega? Foi a demora na escolha do material? Muitas vezes você vai comprar um piso e você não tem a disponibilidade do seu cliente de sair com você para ver esse piso, para escolher esse piso. Ou muitas vezes o que você apresenta para ele como alternativa, ele não gosta e demora por se decidir. Então, é preciso analisar todos esses fatores, né? O porquê desse atraso. Foi demora na escolha, foi demora na entrega, então você comprou a tempo, mas o seu fornecedor não entregou. Então, aí você precisa analisar tudo isso para ver quem vai se responsabilizar. Agora, o fato é que com o financiamento é complicado. Né? Quando atrasa é difícil mesmo, né? Tem pergunta aí, Miriam? Temos perguntas. É exatamente sobre isso. A pessoa diz que começou fazendo financiamento, mas não está tendo muito sucesso. Ela quer uma dica para como ela pode retomar os primeiros passos. Como é que é a pergunta, filha?
Ela diz que começou um financiamento e não está tendo muito sucesso. E aí ela quer voltar aos primeiros passos, quer começar tudo de novo. Como ela pode fazer? Olha, a gente não sabe em passo que ela se encontra, né? Então, assim, ela começou um financiamento, ela de repente parou por algum motivo, procura o gerente dela que está fazendo o financiamento dela, né, e conversa com ele, vê em que situação que está o processo dela e senta, conversa, né, para ele poder fazer uma análise do que precisa, do que está faltando e o que vai precisar dali para frente. Porque, assim, fica difícil da gente saber em que pé que está isso daí. Exatamente. Mais perguntas? Não. Temos várias perguntas aqui, mas vou falar as formas de participação. Para você que quer participar conosco no Twitter, é twitter.com/minhafamiliacn. Você pode acompanhar as matérias pelo blog, é blog.cancionova.com/minhafamilia. E o e-mail, família@cancionova.com. Temos todas essas maneiras de participar. Envie pelo e-mail, pelo Twitter, acompanhe as matérias pelo blog e ajude a Canção Nova com a sua colaboração. Muito bem, minha gente. Nossa conversa está sendo muito boa aqui. O tema Quem Casa Quer Casa. Tema muito importante, essa conversa com o gerente bancário e com a arquiteta. Eu vi uma reportagem, eu acompanhei muito bem. Hoje os engenheiros têm um número de registro com os arquitetos. Eram juntos, agora está separado? Como é que é o isso? CREA. O CREA. Isso. E já separou mesmo? Como é que é isso? Até o final do ano, me parece que vai ficar definitivo, né? Já vai começar, porque nós temos uma carteirinha. Então, até o final desse ano, se eu não me engano, até o final do ano que vem, já vai haver essa separação Isso é bom em termos pra de você ou ruim? documentação. Olha, para ser sincera, as opiniões são bastante diversas. Eu, sinceramente, ainda analiso a situação. Eu não tenho ainda uma opinião formada se eu acho que deva separar ou não. O CREA é um conselho muito forte, mas todos os meus colegas de profissão dizem que a separação será boa para a gente. Olha, ó. Muito bem. Mirela, uma das últimas perguntas para você aqui. Quais são os detalhes para a regularização de uma obra? Então, são duas. Existe uma diferença entre regularização e entre a legalização de uma obra. A regularização é um processo onde você já tem um imóvel onde não existe uma planta aprovada pela Prefeitura Municipal e você vai entrar com esse processo para legalizar. Até mesmo quando você quer vender um imóvel seu, você quer adquirir um imóvel. Você precisa apresentar documentação para o banco. E muitas vezes esse imóvel não está legalizado, não tem escritura, não está averbado. Então você tem que entrar com um processo na Prefeitura Municipal de regularização. Esse processo passa pela mão de um arquiteto também, que tem que se responsabilizar pelo levantamento da residência e fazer a regularização do imóvel. Quando você vai construir, da mesma forma, você parte do projeto, entra na Prefeitura Municipal, aí cada prefeitura tem lá o seu andamento, a maneira como apresenta o projeto e passa pela aprovação para você conseguir um alvará de construção. Legal. E depois que termina, tem mais alguma coisa? Tem o habite-se. Depois que você termina a residência, você tira o habite-se, que é um documento que prova que aquela residência está apta a ser habitável. Que você também tem que apresentar ao banco quando você faz o financiamento. Entendi. Esses custos eles são separados, né, do financiamento. Então é muito importante que o casal tenha isso em mente, juntar um dinheiro. É um pra extra também. Exatamente. São os custos que a gente falou que no primeiro passo, planejamento lá, juntar um dinheirinho para pagar isso. O habite da prefeitura, o registro em cartório, né, averbando a construção na matrícula do imóvel, isso é muito importante, isso daí tem um certo gasto. E É um bom custo que alto ou não? O custo ele vai variar de acordo com o tamanho do imóvel, né, vai variar de acordo com o valor emprestado, com a modalidade de financiamento contratada. Então, assim, vai depender de vários fatores aí, mas ele é um custo que o ser interessante levado é o em casal conta. guardar um dinheiro para ele não ser pego de surpresa nisso daí. Legal. Tem algum e-mail, um site que vocês queiram falar? Tenho meu e-mail, quem quiser entrar em contato para esclarecer outras dúvidas é mirelabonfim@ibest.com.br. mirelabonfim@ibest.com.br. Eu deixo o site da Caixa, né, para quem quiser entrar, visitar, www.caixa.gov.br. Lá tem todas as informações de financiamento habitacional, todas as modalidades de financiamento, para quem quer utilizar o fundo de garantia, quais são as regras, o que o trabalhador precisa. Lá fala o passo a passo do financiamento habitacional, cartilha para orientá-lo a escolher o imóvel, é bem completo. Tem um simulador habitacional que ele consegue simular a prestação, ver quanto que ele pode pegar, qual que vai ser o valor da prestação dele. É bem completo o site da Caixa, tem todas as informações que
que o casal precisa para poder Legal. iniciar esse passo aí. Agradeço vocês, muito obrigado, viu, Mirella? Obrigado a você, Daniel. A gente agradece a Eu vim presença. aqui, que foi muito bom mesmo. Muito legal o nosso programa de hoje. Nossa, muito bacana. Tenho Uma certeza aula. que você esclareceu muitas das suas dúvidas também, né? A gente quer agradecer muito a presença Gostou, de vocês. Miriam? Gostei muito Mas não do precisa ficar programa de preocupado com hoje. esse tema, não, que não precisa. E aí, filha, mais algum alô para terminar? Pai, um aviso. A Banda Conexa, Lucas Correia, Gabriel Correia, Du, Sá, Felipe, Peter, as músicas dele já estão no site Vagalume. Se você quiser acessar aqui no site, conhecer um pouco mais sobre a Banda Conex, é só acessar www.vagalume.com.br e já conferir as músicas deles. Olha Que que legal. bacana, Que né? legal, As letras todas já estão lá. E a banda Conexa vai estar no Raléu de Maringá, agora dia 20. E temos também agora nesse dia 14, Sábado né, Bem? agora o Crystal Crystal Show Show. no Chevrolet Hall em BH, em Belo Horizonte, a bela BH. Um abraço. Eu, Dunga, Eros Biondini e Celina. Não, e Dominus. Banda Dominus, lá vai ser uma festa muito grande. Deus abençoe você, obrigado pela audiência. Quem casa, quer casa. Que nós possamos edificar nossa casa sobre a rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sonhe. Sonhar não faz mal, não. Deus te abençoe. Um abraço. Que os meus segredos